Bom dia Brasil, bom dia Portugal, aqui Greg, guia profissional em Varsóvia, na Polônia, conhecido também como Varsóvia em português, e assim funciona na rede. Eu estou fazendo essa gravação para lhes contar um pouquinho sobre a situação atual na Polônia relacionada com Covid, com o famoso coronavírus. Então, os números aqui na Polônia não são muito elevados, no total em torno de 60 mil de casos de coronavírus, não mortes, mas casos, mortes no total 2 mil. Praticamente tudo funciona normal já desde junho, quando a maioria das restrições foi liberada. Este mês foram retomadas as conexões aéreas com Portugal. Tem conexões diretas entre Lisboa e Varsóvia, Porto Varsóvia, Porto Cracóvia, Lisboa Cracóvia. Eu falo disso também porque, além dos brasileiros que ainda não podem entrar na União Europeia, os portugueses também são os meus clientes. Então já foram retomadas também várias conexões com outros lugares na Europa. Brasil infelizmente ainda não pode entrar na Europa. Os brasileiros vivendo no Brasil não podem entrar na União Europeia, porque brasileiros morando na União Europeia podem se deslocar livremente entre os países da União Europeia. Em março, quando tudo começou aqui na Polônia, realmente foi um pouco complicado. Por um mês, mais ou menos, todo mundo ficou realmente trancado em casa. Muitas restrições, tipo uso de máscara obrigatório também ao ar livre. Então era um pouco complicado fazer esporte, caminhar ao ar livre. Eu fiz algumas vezes jogging. E me sentia um pouquinho como um criminoso, assim, porque não dava para correr com máscara cobrindo o nariz e a boca. Então eu tirava isso para correr, e também tinha a polícia nos parques, etc., controlando se as pessoas usam, inclusive davam multas por não usar as máscaras. Para entrar umas lojas ou supermercados também era super complicado, porque você precisava ficar na fila, tinha limites de pessoas que podem estar dentro da loja ao mesmo momento. Para entrar grandes supermercados, inclusive tinha só uma entrada, então uma entrada e uma fila muito grande para esperando para entrar, e eu uma vez fiquei inclusive 1 hora só esperando para poder entrar na loja, e depois o tempo na loja ainda, no supermercado. Mas como eu digo, isso começou a passar já em abril, quando as primeiras restrições foram liberadas, e a partir de junho já tudo funciona de maneira normal. Só ficaram essas coisas de obrigação de usar máscara nos espaços públicos fechados, como bonde, ônibus, lojas, restaurantes. Também, antes de você ficar na sua mesa, você também precisa usar. Teoricamente, se não é sempre assim que você entra em um restaurante, porque teoricamente deveria ser assim, que você se levanta da sua mesa, vai para a banheira ou para algum lugar dentro do restaurante, você já precisa usar máscara. Isso não sempre acontece que as pessoas usam, mas em geral nos meios de transporte público, lojas, farmácias, supermercados, sim, pessoas usam. Inclusive, se alguém não usar, os funcionários do supermercado chamam a atenção dessa pessoa para ele usar, comprar. Há máscaras disponíveis em todo lugar praticamente.
E também há na entrada praticamente cada loja, inclusive uma pequena, você tem desinfetantes e essas coisas de manter higiene nos lugares públicos é muito comum. Então ficaram essas pequenas coisas, mas em geral tudo funciona normal. Como podem ver, eu estou num parque que fica perto da minha casa. Já é bastante tarde, está escurecendo, mas tem pessoas lá brincando com os cachorros. Tem aqui também perto a academia ao ar livre, pessoas andando de bicicleta. Turismo interno também funciona, reabriu com início de férias de verão. Então os balneários na costa do Mar Báltico funcionam e tinha muitos turistas internos, claro, porque os estrangeiros não vêm muito. Também outras partes do país, região de lagos, no nordeste ou as montanhas no sul, turismo interno funciona bem, não funciona turismo de fora, e caiu muito. Apesar de que os europeus podem se deslocar dentro da União Europeia, mas de qualquer maneira pessoas não desconfiam, ou há um monte de restrições assim, pequenas em vários países da União Europeia ou por exemplo, você faz pouco tempo que da Polônia você ainda não podia viajar de avião para Portugal. E isso foi cancelado este mês, as conexões foram retomadas, mas apesar de os dois países estarem dentro da União Europeia, não tem essas restrições que você pode de um país tal, pode ir para outro país, mas já país X você não pode. Então isso um pouquinho desencoraja pessoas para viajar, mesmo que seja dentro da União Europeia, porque há algumas pequenas complicações administrativas, mas pouco a pouco está passando. Eu já vejo em Varsóvia grupos de espanhóis passeando, por exemplo, vi 2 brasileiros também alguns dias atrás. Tem alguns estrangeiros já entrando. Os brasileiros do Brasil, como eu disse, ainda não podem entrar na União Europeia. Mas espero que isso também acabe logo. Sobre essa situação de aumento recente dos casos do coronavírus, teve um aumento aqui na Polônia, mas os números também não são muito elevados. São 500 pessoas por dia identificadas como doentes de Covid. Isso tem a ver provavelmente com época de férias, pessoas se deslocando, tem mais convívio, então aumentou. Mas também é muito estável neste momento na Polônia, como mencionei, os números não são muito elevados aqui. 60 mil casos no total de coronavírus identificado, 2.000 de mortes só. Pessoas estão jogando basquete, não é preciso usar máscara para fazer isso. Em março era preciso. Bom, o que eu posso mais dizer? Acho que abordei tudo o que queria dizer. Se alguém tiver... Eu funciono, o Greg Varsóvia em português funciona. Se alguém estiver interessado nos meus serviços de guia, só entrar no meu site varsoviaemportugues.com, ou Facebook, também é Varsóvia em português, ou Instagram, que também é Varsóvia em português. Sejam bem-vindos, sejam convidados para a Polônia, que é seguro. Podem vir, podem desfrutar. E espero que em breve seja possível. E os portugueses já podem entrar. Então, abraços ao Brasil, a Portugal, e boa semana. Tchau.